Uma das coisas que mais perguntam pra gente é quanto custa a vida nômade. Quanto custa? Como vocês sabem, a gente é sempre muito aberto para poder falar de dinheiro, a gente sempre expõe quanto que a gente paga no Airbnb, a gente só não mostra a fatura do cartão de crédito, mas de resto a gente está mostrando tudo e faz muito sentido para a gente poder explicar como que a gente faz para poder calcular o nosso custo de vida nômade e também mostrar para vocês um pouco do nosso orçamento para esse tipo de vida e quais são as nossas dicas para que você possa fazer uma projeção financeira também, dependendo do que você quiser fazer para poder virar nômade. Apesar de ser um privilégio poder viajar pelo mundo, sabemos disso. Pelo Brasil também. Mas é pra você entender que isso não é algo tão irreal assim na sua realidade. Então senta a bunda aí, pega seu caderninho, pega uma calculadora e bora fazer o trabalho aqui. A primeira coisa que você tem que fazer, aprender a fazer para calcular mesmo é quanto tempo de vida financeira você tem enquanto nômade. Sim. A primeira coisa que a gente fez foi estimar quanto que estava sendo o nosso custo de vida ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Onde a gente morava. Onde a gente morava. Então a gente pegou os gastos fixos, digamos assim. Então entra aí aluguel, condomínio, conta de luz, água, internet, Tudo que telefone. a gente precisava para sobreviver naquele mês, todos os meses. Exatamente. Então, até então, separando, né? Os gastos de supermercado, gastos de restaurante, essas coisas. Somente para poder ficar naquele apartamento. A gente chegou nesse valor, então, mensal que a gente tinha em Botafogo de vida. Era algo confortável, mas não era, tipo, torrando dinheiro em Botafogo. Isso. Era sobrevivência. O que a gente precisa para sobreviver? Beleza, chegou nesse valor. A gente foi olhar quanto de dinheiro que a gente tinha juntado, assim. Juntado na vida. Pensando em aposentadoria, pensando em ter uma grana, no caso de emergência, né? Então a gente pegou esse valor que a gente tinha juntado e dividiu pelo valor do nosso custo de sobrevivência no mês. O resultado deu, por exemplo, 10. Se deu 10, significa que a gente tinha 10 meses de vida para sobreviver sem trabalhar, por exemplo. Então, o nosso caso deu mais de 6 meses. Que 6 meses eu, inclusive, viro para você e falo, meu filho, se você tem pelo menos 6 meses de reserva de vida, meses de vida, eu já falo que dá pra você tentar ir viajar, né? 6 meses de vida financeira. Financeira. Sonho um bebê, podem viajar. Não, são 6 meses já mais de vida. Né? Tipo, eu tô com uma doença que eu vou morrer em 6 meses. Preciso viajar ao mundo, pode né? ser também, É o filme da Queen Latifah lá, né? Tem um filme da Queen Latifah que ela faz isso. Ela descobre que tá com uma doença bizarra. Aí ela... Nossa, é Esse verdade. filme é bom, né? Esse filme é legal. Desviou o foco aqui. E aí, vamos lá. Aí, o certo é você parar e pensar. Eu quero viver confortavelmente desse jeito que eu tenho os gastos hoje aqui em Botafogo, ou seja, lá onde você mora. Desse jeito, tipo... por exemplo, tem gente que não paga aluguel. Tem gente que tem casa própria. Então, tipo, é meio irreal você fazer essa conta pensando que você não gastaria aluguel. Aí depende. Você tem que pensar em como que você quer viajar, né? Agora, se você paga aluguel e esse aluguel é, tipo, muito alto, aí você pensa, né? Tipo, porra, não quero pagar aluguel tão alto assim. Vou dar uma pesquisada no Airbnb, vou dar uma pesquisada nos hostels da vida, nos hotéis, enfim. Tem um site muito bom que você consegue estipular uma média de custo de vida naquela cidade que se chama Numbeo. E aí o Numbeo é legal porque você consegue comparar cidades e mostra em dólar ou na moeda local. Ali você consegue ver uma média de preço mais ou menos de comida, do leite, quanto custa, da hospedagem, do aluguel. Ou se você quiser, você joga também, né? Tipo, quanto custa morar em tal lugar. E aí você tem uma noção mais ou menos de como que é. O importante nessa história toda é você saber quanto dinheiro que você tem para poder viajar e estipular bem o seu orçamento. E aí dividir uma coisa pela outra. Quanto dinheiro você tem, dividido pela quantidade de dinheiro que você quer gastar no mês. Isso que vai dar o X número de meses, que como a gente falou, pelo menos 6 meses é interessante. Isso não é uma regra. Tem gente que saiu com muito menos dinheiro. Tem histórias de R$ 1.500.
de pessoas que viraram nômade, saindo de casa com R$1.500 e estão independentes, continua a vida nômade, vários estilos de vida que você pode adotar, várias técnicas que você pode adotar. Mas o importante é, nesse nosso caso aqui, a gente poder passar o que a gente fez. Sim. O ponto é, você consegue exatamente criar um orçamento mensal e seguir esse orçamento. A gente conseguiu chegar num valor e seguir ele. E o que aconteceu? A gente chegou a passar dele no Canadá, porque foi muito caro a nossa estadia no Canadá, a gente não se preparou tanto. O que a gente fez? Se a gente gastou um pouquinho a mais no Canadá, a gente passou a diminuir os nossos gastos no futuro, porque aí a gente compensa o que a gente gastou antes, isso, né? E uma coisa que é interessante que a gente fez e vale para você também fazer isso, se você quiser ter um estilo de vida mais parecido com o nosso. Se você pegar todos aqueles custos fixos lá que você tem de aluguel, digamos que você tem aluguel, né? Conta de luz, água, telefone. Você pega esse valor, que no nosso caso foi de R$3.500, era isso que a gente pagava para poder morar no Rio de Janeiro, em Botafogo, naquela época. E aí a gente pega esse valor e você procura uma casa no Airbnb por um mês, pegando... Que tenha tudo que você tinha, né? Tipo, tem que incluir fogão, máquina de lavar, internet, tudo isso. Quando você pega tudo isso e coloca no Airbnb, e aí você consegue encontrar os tipos de lugares que você pode viver pelo mundo e também os países que você pode conhecer. Essa é uma, digamos assim, vantagem de você morar numa cidade cara como Rio de Janeiro ou São Paulo, no Brasil. Porque fica barato você ir para praticamente qualquer outro lugar do mundo. Então pra gente foi muito interessante esse exercício de só jogar, assim, vamos dizer, algum lugar na Europa, no leste europeu, algum lugar na América Latina, na Ásia, sabe? Você vai jogando assim, você vai brincando e você vai vendo o quanto que o seu orçamento tá mais adequado ou não. Não é para fixar, não é para desistir ou achar que vai ser fácil, só por conta desse exercício, mas já dá para você ter uma média aí de um horizonte, né? Tipo, não, eu consigo encontrar bastantes lugares do estilo que eu quero em tal país que eu gostaria de ir. Aqui é lá que é louco, tá? Cachorro. Tem cachorro aqui atrás e não dá. Tem que gravar, tem que gravar. Então vamos abrir os valores? Seguinte, qual que é o nosso custo de vida mensal hoje? R$6.000. R$6.000. 3 pra mim, 3 pra ela. 3 pra mim, 3 pra ele. Mas pra quê? O que isso abrange? Estadia, alimentação... Vai, restaurantes... Transporte. Isso inclui passagem aérea? Então, aí esse é o lance, assim. Inclui e não inclui. Não é porque, de repente, sei lá, num mês que você não viajou, você chegou num país, você não saiu da cidade, você vai gastar R$6.000. É importante você sempre gastar menos, a gente tenta gastar sempre menos, porque às vezes ou a gente compra passagem por milhas, pagando um programa de milhas, que é o que a gente faz, ou a gente compra a passagem de fato, né, pagando dinheiro. Errado. Então, e aí a gente tenta então diluir esse custo da passagem aérea, muitas vezes, tentando diminuir o orçamento mensal ao longo dos meses. Então assim, é R$6.000, mais ou menos, só que de vez em quando você às vezes tem um gasto de R$2.000, R$3.000, R$4.000 a mais do nada no mês por conta de uma passagem aérea. Sim, entendeu? E tem que levar em consideração também que às vezes o Airbnb do mês anterior com o Airbnb do mês seguinte são dois diferentes e aí vão vir dois na mesma fatura, porque você precisa fechar antes de chegar lá. Então tem que se preparar para isso também, né? Às vezes a fatura vai vir um mês mais alta ou um mês muito mais baixa. Isso é o que se chama, na contabilidade, de fluxo de caixa. Então, você tem que se preparar para isso. Então, beleza. Então, esse nosso gasto mensal hoje é uma média de R$6.000, R$3.000 para cada um. Então, se você é um viajante solo, lembre-se, se você quiser talvez viajar como a gente viaja, R$3.000, top. Dá para você se manter no mês aí. Só levando em consideração uma observação importante, assim, uma casa de R$3.000, por exemplo, ela não vai ser, sei lá, 1.500 porque você está viajando sozinho, tá? A lógica não funciona assim. Existem Airbnbs que cobram o mesmo valor para casal e uma pessoa só. Isso, então você tem que correr atrás do que serve para você. Se é 1.500 fechado para você sozinho, o Airbnb, ou seja lá qual é o tipo de hospedagem que você vai fazer no mês, procura por R$1.500. E tem, tá? E mesma coisa com relação à alimentação, supermercado, restaurante, assim, se você come muito o tempo todo e você tem uma alimentação, sei lá, específica ou então muito regrada, assim, óbvio que você vai gastar muito mais. Às vezes uma pessoa sozinha vai gastar muito mais do que um casal ou uma família, entendeu? Assim, aí é que entra o grande depende dessa vida nômade com relação aos gastos. Sim, mas eu acho legal porque dependendo do lugar que você tá, a hospedagem é mais cara, mas os custos que você vai ter na cidade com alimentação principalmente, porque assim, vamos deixar bem claro, hospedagem e alimentação são os gastos maiores que você vai ter na sua vida. No mês, né?
A não ser passagem aérea se você precisar comprar uma passagem aérea. Dependendo, Mas, normalmente, hospedagem e alimentação são os maiores gastos. Então, assim, dependendo do lugar que você tiver, a hospedagem é um pouquinho mais cara, mas os custos com alimentação não. Então, você pode balancear. Isso. Você, às vezes, pode pagar um pouquinho mais caro. Tipo, a gente tem hoje quanto de orçamento pra hospedagem? R$3.000. R$3.000, 1.500 pra cada um. Só que tem lugares que a gente pode aumentar esse preço, tipo, pra 3.500, mas vai diminuir o gasto de alimentação. Não sei porque eu tô aqui, mas sim, mas tudo bem. Vai diminuir o gasto na alimentação. Então você balanceia. A não ser outro fator também. Tem lugares que a hospedagem é muito mais baixa. Então, e você pode, ou não necessariamente precisa ser que o gasto de alimentação vai ser maior. Mas você pode se dar um luxo maior de gastar. E comer mais, não sei. Então, por exemplo, se você for pra Ásia, sei lá, você vai gastar uma passagem de 5, 6 mil reais, não sei, pra sair do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, até chegar na Tailândia, por exemplo. Digamos que você vai ficar durante um ano ali no Sudeste Asiático. Essa passagem aí, ela vai ficar, sei lá, menos de R$500, sabe? Você dilui, né, na quantidade de dias que você fica nesse lugar. É. E às vezes você tá num país na Europa e você quer ir de trem pra um outro país, você gasta muito mais, sabe, na proporção. Então, esses gastos, eles precisam ser balizados justamente por isso, para você levar em consideração como que vai ser o seu estilo de vida lá, quais são as características do local. Se você gosta de todo esse conteúdo que a gente está colocando aqui, que a gente está trazendo de graça, e quiser nos apoiar financeiramente para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo, para que a gente possa investir esse dinheiro para poder melhorar equipamento, sei lá, formas. E manter o nosso conteúdo ativo aqui. A gente abriu esse canal de apoio para o nosso trabalho para você poder apoiar tudo que a gente faz aqui. E com muito pouco dinheiro você já consegue apoiar e a gente consegue te dar algumas recompensas bem legais. Então a gente vai deixar o link aqui para você poder saber um pouco mais de como que você pode fazer isso. Quando você fechar esse valor aí, antes de você fechar, na verdade, esse valor, você pode definir como que vai ser o seu estilo de vida nômade. Se você quer viajar lento igual a gente pratica o tal do slow travel, né? Que a gente viaja, a gente chega... Geralmente a gente fica o máximo do visto de cada país, mas a gente chegou numa média de 2 a 3 meses em cada lugar, pra gente é perfeito. Porque aí dá tempo da gente se adaptar à rotina do lugar e dá tempo da gente não ficar no tédio, né, com o lugar. Tipo, não aguento mais aqui, quero novidade. Dava muito nervoso, a gente mal chegava no lugar, a gente não conseguia curtir porque já tinha que procurar o próximo. Sim. Sabe? Então a gente tava sempre no próximo, olhando o próximo, Exato. o próximo. A gente nunca tava presente, entendeu? Exato. Quando a gente pega 2, 3 meses, a gente consegue, calma. Passa um mês. Não, chegou, tchau, não quero mais ver. Vai olhando com calma, você não fica com pressa pra fazer as coisas. Então, assim, você pode viajar que nem a gente, demorado um pouco mais e curtir o lugar no seu tempo, com calma, e ficar em Airbnb, que é o que a gente faz. Mas você pode achar outras formas também de viajar como a gente e não ficar em Airbnb. Pra gente funciona viajar mais devagar também por um motivo. O nosso valor, ele se dilui durante o mês. Então, tipo, se você fechar um Airbnb por uma semana, você tem um desconto X. Se você fechar por 30 dias, você tem um desconto X. E se você fechar, às vezes, por 3 meses, você tem um desconto maior ainda. E pode negociar com o host de ter um desconto maior ainda mais. Então, vale a pena pra gente, porque esse valor de hospedagem ele vai se diluindo com o tempo. É muito difícil você achar um lugar de 7 dias na proporção do que a gente paga em um mês. Entendeu, né? Deu pra entender? No valor da diária. Aí você tem que achar formas de viabilizar os seus gastos se você escolher viajar mais rápido e mudar de lugar com mais frequência, né? Aí, por exemplo, existe o voluntariado, existe os hostels, existe Couchsurfing, existe o house sitting. Então você vai pesquisando as melhores formas que funcionam pra você e determinar o melhor tempo pra você. Porque pra gente foi muito no teste. No começo a gente ficava pouco tempo nos lugares e pra gente não funcionou. Na segunda vez a gente ficou muito tempo nos lugares e não funcionou. E na terceira vez a gente ficou 2 meses no lugar e depois 3 e funcionou. Então, pra gente, o segredo é teste. Tudo na vida é teste, não é mesmo? O segredo da vida é equilíbrio, é isso que eu falo. Equilíbrio. Nem muito tempo, nem pouco tempo. O perfeito ali, meio tempo. É no meio termo, né? Pois é. Então, pra gente funcionou, mas pode ser que pra você funcione viajar rápido. Tem gente que não gosta de ficar no lugar mais do que 2 semanas. E tudo bem, não tem problema. Então, você procura saber qual que é a melhor forma de você viabilizar. Pra gente, hoje funciona assim. Temos um gasto de R$6 mil no mês, que a gente tenta se manter ali, mas tenta se manter abaixo disso. Então, a gente sempre procura ir nos lugares mais baratos. Então, pra gente funciona melhor hoje procurar lugares mais baratos, com custo de vida mais barato, pra morar,
E, porra, tá surpreendendo demais, tá? A gente nunca pensou em viajar pra Sérvia. A gente nunca pensou em morar na Sérvia. Só que a gente ficou lá por 2 meses e foi um dos lugares que mais surpreendeu a gente, né? Muito. Então, você fazer essa pesquisa de priorizar os lugares mais baratos, você pode se surpreender, entendeu? Não dá pra ficar achando que, o destino dos sonhos, eu vou morar lá porque é isso, é o meu destino dos sonhos. Não. Não dá. Quando você pensa em morar, é muito mais difícil morar num lugar super turístico do que num lugar que quase não é turístico. A gente trouxe esse conteúdo aqui não para poder virar uma meta financeira para ninguém. Assim, óbvio que se você quiser, vocês são um casal, vocês querem viver exatamente o que a gente quer, beleza. Então realmente vai estar próximo ao que você pensa. Mas de acordo com todos esses estilos de vida, principalmente de hospedagem, que foi o que a gente trouxe aqui, o foco maior sendo hospedagem, você vai poder ter os nossos valores como referência. Assim. Então, não é para você sentir, sei lá, pressionado se está gastando mais ou menos, ou se você ainda não tem o dinheiro, sei lá. É só para você ter uma referência. E pode ser que você viva confortavelmente também com um pouquinho acima do que a gente vive. Exato. Também se você já é nômade, viajante, mochileiro, qualquer que seja, a gente convida os viajantes para poder falar sobre abrir seus custos de vida, para que as pessoas tenham noção. Principalmente quem não é nômade. Para transformar em algo mais acessível também, né? Exatamente. Quem não é nômade tem uma noção. Ele já acompanha o estilo de vida de cada um. As fotos estão ali. Ele já sabe para onde as pessoas vão. Agora não sabe quanto que custa aquele estilo de vida. Quanto custa? Sabe, a pessoa que vive na Ásia, ela gasta muito mais ou muito menos do que vive no leste europeu. A gente não perto sabe. Tá longe da minha realidade. Exatamente. Então é importante a gente dizer isso com franqueza. Não precisa abrir quanto dinheiro você tem no banco. Você só precisa dizer quanto que você está gastando no mês, sabe? Isso é legal para as pessoas. É legal até pra gente. A gente conversa muito com amigos sobre isso. Quanto que você gastava de supermercado? É o que a gente mais pega, né? Supermercado no mês. É R$1.000 eu tô aqui no Maceió. Então, beleza, cara. Pô, R$1.000 no mês só de supermercado tá ótimo pra gente, entendeu? É um ótimo valor. Então, esse tipo de número é importante para que a gente possa ter como uma referência. Não como meta, não para se comparar, não é para se sentir mal. Só para ter uma referência. Agora a gente quer entender quem que você é. Se você tem a vontade de ser nômade como nós, ou já é nômade como nós somos, bota aqui a hashtag Slow Travel. Slow Travel, ridículo. Se você quer, ser rápido nas suas viagens, conhecer vários lugares de uma vez só, não necessariamente de uma maneira mais local possível, você não se importaria de ficar num hotel, ou então ficaria no Airbnb mesmo que fosse por uma semana pagando um pouco mais caro, aí você comenta a hashtag Viajante Express. Agora, se você é aquele turistão abusado mesmo, que fica na casa dos outros, que prefere ter o mínimo gasto possível, coloca aqui hashtag turista abusado. Eu sei quem vai botar, hein? Eu sei quem vai botar. Aí de você não botar, hein? É isso? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ainda sobre custo de vida nômade, comenta aqui embaixo. E compartilha esse vídeo se puder para nos ajudar a fazer mais pessoas entenderem o que é o dinheiro, como que calcula o custo de vida nômade, se tá dentro da sua realidade ou se não tá dentro, mas para entender que não precisa ser milionário para viajar assim, desse jeito que a gente viaja. Então compartilha esse vídeo e deixa o like aqui para ajudar a chegar em mais gente. Tchau! Tchau. Tá gravando com certeza. Eu tô 10 minutos aqui. Então a gente vai gravar. Vou falar isso pelo Zoom, tá? A gente vai gravar o vídeo de quanto custa. Eu nem me vi. Caraca, cancela tudo aí.